Boa noite, minha aluna, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à nossa aula de revisão de imunologia para a nossa P1. Dessa vez, a gente vai tentar um outro método que é o seguinte: eu vou gravar o conteúdo antes e já vou disponibilizar para vocês para acelerar o processo. Por que eu estou fazendo isso? Porque nas outras oportunidades, quando eu fazia live, fazia videoaula, alguma coisa assim, ao vivo, alguns alunos queriam tirar uma dúvida, o outro. E muitas vezes a dúvida do aluno destoa demais do conteúdo e faz o aluno que quer estudar perder o foco e faz até mesmo o professor perder o foco. E aí a nossa aula ela acaba excedendo um tempo assim que poderia simplesmente ser mais aproveitado, tá? Então o que eu quero fazer com vocês? Quero fazer uma aula rápida, bem direcionada, para que você obtenha o melhor desempenho possível na sua prova, tá? Então já agradeço aí aos que fizeram a sua contribuição. Quem também quiser participar ali, porque não pode fazer a contribuição, também pode participar, tá? Lembrando que tem que só avisar o delegado aí para eu manter um controlezinho, tá bom? Obrigado, gente. Então, vamos iniciar a nossa revisão de imunologia, beleza? Bom, para começar, temos que entender sobre a divisão do sistema imunológico, ou seja, como que ocorre a divisão da proteção do meu corpo. Vamos lá, então? Vamos esquematizar essa proteção, beleza? Bom, para começar, nós temos que compreender que o sistema imunológico, ele apresenta uma divisão de barreira física, sistema inato e sistema adaptativo. Ok? Temos que compreender que essa é a divisão inicial dos meus mecanismos de defesa. Eu tenho uma barreira física, eu tenho um sistema imunológico chamado sistema inato e eu também tenho um sistema imunológico chamado sistema adaptativo. Beleza? Bom, vamos começar então citando as características dessa barreira física. Vamos lá? Bom, para começar, a barreira física ela é composta pela nossa pele. A pele intacta, assim intacta, ela é impermeável, ok? E ela serve como proteção contra micro-organismos que por acaso possam tentar invadir ali a nossa corrente sanguínea, ok? O problema é que muitas vezes a gente pega e lesiona essa pele, facilitando a entrada dos micro-organismos, tá? Nós temos também a nossa mucosa. Na mucosa, nós temos vários mecanismos de defesa, podendo dividir esses mecanismos em defesas físicas e defesas químicas. Quando se trata das defesas físicas, você percebe que a estrutura da mucosa, o formato do epitélio, as células que compõem esse epitélio podem favorecer mecanismos de defesa, como por exemplo a presença de cílios. Os cílios vão movimentar o muco ali, trazendo a proteção, ok? Você tem que imaginar que o muco nada mais é que uma rede de proteção, ok? É como se fosse uma rede protetora, uma rede de captura, uma rede de pesca ali, que eu jogo em cima dos micro-organismos para poder assim controlar estes micro-organismos, beleza? Bom, temos também ali a produção de substâncias como defensinas. As defensinas são substâncias que apresentam toxicidade direta sobre o micro-organismo, tá? Você sabe tão bem quanto eu que, por exemplo, no intestino nós temos as células de Panet que fazem essa proteção ali nesse ponto, beleza? Então, mantendo ali a mucosa saudável, a mucosa protegida, nós temos também algumas defesas, tá? Bom, além da pele, além da mucosa, nós temos também o peristaltismo. Sim, o peristaltismo é
um mecanismo de defesa do nosso corpo. Eu sempre falo para vocês, crianças, quando o nosso organismo deseja expulsar alguma substância estranha das nossas vias gástricas, vias digestivas, o que ele faz? Ou ele estimula uma emese, um vômito, ou ele causa uma diarreia, tá? Então sempre vai ter essa necessidade de expulsão de algum agente estranho, um micro-organismo estranho, alguma coisa ali, beleza? Bom, dando sequência, vamos agora entender essa divisão entre sistema inato e sistema adaptativo. Então vamos fazer aqui nesse canto para o seu resumo ficar legal. Lembrando que esse resumo que eu estou montando aqui, eu vou enviar para vocês, tá? Vou enviar assim que terminar essa gravação, beleza? Bom, então temos aqui sistema inato e temos também o sistema adaptativo. Deixa eu só dar um zoom aqui. Sistema adaptativo. Bom, quando se trata do sistema inato, o sistema inato é o que nós chamamos de defesa inicial. Tá? O sistema inato nada mais é que a nossa defesa inicial. Enquanto que o sistema adaptativo é a nossa defesa especializada. Ok? Então, o que você tem que lembrar? Que quando se trata do sistema inato, nós podemos até mencionar que ele é inespecífico enquanto o sistema adaptativo ele é específico. Ok? Então sempre vai ter essa relação ali. O sistema inato ele vai ter uma correlação de ser inespecífico, ele ataca todo mundo que apresenta alguma substância estranha. O sistema adaptativo ele não, ele já é mais específico, beleza? Deixa eu puxar aqui mais para não ficar em cima do quadro. Bom, o sistema inato, ele tem como principal representante. Quando tu fala assim de sistema inato, tu já pensa em células com capacidade fagocítica. Fagócitos. Tá? São os fagócitos que compõem ali, principalmente, o sistema inato. Ok? Quando se trata do sistema adaptativo, a sua composição está mediada geralmente por linfócitos. E para a gente ser bem específico, linfócito T, linfócito B. A composiçãozinha básica ali do sistema adaptativo. Beleza? Bom, outra característica, outro comparativo muito importante sobre o sistema imunológico inato adaptativo. O sistema inato, ele é composto, ou melhor, ele reconhece os padrões moleculares associados a patógenos, que nós chamamos de PAMPs, tá? PAMPs, padrões moleculares associados a patógenos. Enquanto que o sistema adaptativo, além dos PAMPs, ele reconhece também os padrões moleculares associados a DAMPs. Então, o sistema inato, ele reconhece células estranhas que apresentam esse padrão, e aí eu cito para vocês exemplo, o peptídeo glicano, cito também como exemplo o lipopolissacarídeo, o DNA do vírus, tudo isso que ele vê como estranho, ele identifica como padrão molecular associado a patógeno. Tá? Os DAMPs, padrão molecular associado a dano, faz referência às células do organismo, às células próprias, que sofrem algum dano irreparável. Tá? Então, sempre levar isso em consideração para a sua prova. Existe uma diferença entre PAMP e DAMP. E muitas vezes
o avaliador tenta fazer você se confundir ali nessa parte, tá? Bom, ainda no comparativo, o sistema adaptativo, ele apresenta a capacidade de reconhecer antígenos. Antígenos, ok? Temos aí mais um detalhe muito importante das diferenças entre os sistemas imunológicos. O sistema inato, ele apresenta uma memória que nós chamamos de memória limitada. E essa informação é atual, tá? Se você pegar o professor Giovanni de 2019, 2020, 2018, ali mais ou menos, ele vai te dizer que o sistema inato não tem memória, tá? Não tem memória, porque era isso até então. Hoje, nós sabemos que existem alguns macrófagos que apresentam essa capacidade de potencializar a sua resposta imunológica. Então, nós dizemos que eles têm memória, o sistema inato tem memória limitada, ok? Enquanto que o sistema adaptativo, ele apresenta memória elevada. Ou seja, quando eu falo que um sistema imunológico tem uma memória limitada, eu estou fazendo referência ao fato que a resposta imunológica é a mesma. É a mesma. Ele pegou a bactéria X hoje, a resposta vai ser Y. Vai ser a mesma. Tá? Aí, isso falando do sistema inato. Quando se trata do sistema adaptativo, ele sempre vai potencializar a resposta. Ou seja, hoje ele pegou a bactéria X. Daqui a um mês ele pega de novo. A resposta não vai ser a mesma, vai ser muito mais forte, tá? E sempre vai potencializando ali a sua resposta, ok? Então, só recapitulando, quando se trata de memória, o sistema inato, ele tem uma memória limitada, a resposta imunológica dele sempre vai ser a mesma. Quando se trata do sistema adaptativo, a resposta imunológica dele vai sempre ser potencializada, ficar mais forte, ok? Bom, vamos lá. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Lembrando que, se você tiver alguma dúvida, você pode voltar o vídeo tranquilamente ali, que vou acabar repetindo tudo, tá? Bom, agora o que eu vou fazer com vocês? Eu vou falar da composição celular. Composição celular, ou melhor, de como é composto cada sistema. O que compõe o sistema inato e o que compõe o sistema adaptativo. Beleza? Vou só fazer um negócio aqui que vai ser esquematizar melhor. Tá? Coisa rápida aqui, só enquadrar para ficar mais bonitinho, tá? Mais estético ali para os seus estudos. Tá bom? Bom, vamos lá então. Vamos começar a trabalhar sobre a composição do sistema imunológico. Vou fazer nesse cantinho aqui para aproveitar o espaço. Primeiramente, o sistema imunológico, ele inato, né, vai ser composto inicialmente por neutrófilos. Neutrófilos. Bom, neutrófilos são células que apresentam uma capacidade fagocítica. Então, quais são os detalhes que nós precisamos saber? Célula de defesa, que temos em maior concentração. Opa! Então, neutrófilos são as células de defesa que nós temos em maior concentração. Tá? Temos que lembrar também que eles são células circulantes, ou seja, vão estar na corrente sanguínea ali, tá? Circulantes, são produzidos na medula óssea. Okay? A produção de neutrófilos ocorre na medula óssea, principalmente
de células tronco hematopoéticas. Opa, eu estou escrevendo em espanhol já. Tá? Células tronco hematopoéticas, ok? Temos que lembrar que os neutrófilos têm como capacidade a produção de NETs. O que significa NET? NET é uma rede neutrofílica. E a sua principal função será delimitar a infecção. Então, quando se trata de NETs, nós temos que lembrar, de neutrófilos, né? Nós temos que lembrar que eles têm a capacidade de formar essa rede neutrofílica para delimitar a infecção, ok? E a gente fez aquele exemplo em sala de aula, né? De duas pessoas brigando e aí a criançada vai lá, faz aquela rodinha para não permitir que ninguém fuja dessa briga, beleza? Então, quando se trata de neutrófilos, são células que têm capacidade fagocítica, ok? Abundante, é a célula que nós temos maior concentração, mas também é a célula que mais morre dentro do meu organismo, tá? Então, são algumas das principais características dele. E o neutrófilo, ele é especializado para reconhecer padrões moleculares associados a patógenos, PAMPs, beleza? Bom, vamos para outra célula. Vou puxar uma nova página aqui. Já temos a página 1 aqui do nosso resumo. A outra célula importante do sistema imunológico inato é o macrófago. Macrófago, você sabe tão bem quanto eu que nós podemos abreviar o nome dele. Como que nós abreviamos? Dessa maneira. Tá? Bom, quando se trata de macrófagos, são células fagocíticas porém, os macrófagos também podem fazer APC, ou seja, apresentação de antígeno, tá? Então vamos colocar aqui para ficar bem explicadinho. Os macrófagos, eles podem fazer apresentação de antígenos. Eles podem acabar apresentando antígeno ali, por exemplo, para células dendríticas já maduras. Eles podem apresentar antígenos para linfócitos T já maduros. Beleza? Bom, o macrófago, ele apresenta dois mecanismos de respostas. Vamos destacar eles aqui. Vou até aumentar um pouquinho. Vamos destacar. Ele se apresenta na via clássica, e também se apresenta na via alternativa. Bom, criança, você sabe tão bem quanto eu que a via clássica se resume à função principal do macrófago, que é a fagocitose. Enquanto que a via alternativa, ela se resume à reparação de tecido. Então, vamos lá. Só para recapitular. A via clássica do macrófago, via clássica, o que ele sempre faz? Fagocitose. Ok? Fagocitose. A via alternativa, que é a outra função que ele pode apresentar, se define como reparação de tecido, que é aquela angiogenia, aquela fibrose que ocorre, beleza? Tranquilo? Sempre recordar que
Os macrófagos, eles podem gerar um efeito chamado de... Eles podem sofrer um efeito chamado de piropitoses. O que é essa piropitose? A piropitose é um acúmulo de caspasas pela formação de inflassomas que vão resultar na explosão da célula, ok? Então, sempre recordar que quando se trata da piropitose, nós podemos falar que ela é um efeito colateral. Tá? Ela é um efeito colateral ali do macrófago, tá bom? Bom, aqui na apresentação de antígeno, só para ficar bem completo, vou colocar linfócito T maduros. Só para ficar bem completinho o nosso resumo, beleza? Bom, vou diminuir um pouquinho a minha letra. Seguimos, ainda nos macrófagos. Os macrófagos são especialistas em reconhecer padrões moleculares associados a patógenos e também padrões moleculares associados a dano. O macrófago ele reconhece tanto pump como dump, ok? Então, alguns professores eles até falam assim, os macrófagos são como se fossem os grandes lixeiros ali do nosso organismo, ok? Ainda no macrófago, tá? Tem muito detalhe aqui sobre esta célula. Nós temos que lembrar sobre a origem dele. Então, vou puxar aqui nesse canto para ficar mais interessante ali a relação do espaço, ok? Então, aqui, origem do macrófago. Bom, o macrófago ele pode se originar na medula óssea, e aí o que vai acontecer? A partir da medula óssea, ele vai gerar um monócito que depois vai se transformar em macrófago. Aqui ficou esquisito. Aí, monócito que depois se transforma em macrófago, tá? Mas isso aí é nada mais ou menos que o macrófago padrão. Porém, nós temos que recordar que existem macrófagos especializados, tá? E vocês precisam conhecer esses macrófagos, beleza? Para começar, nós temos macrófagos aqui que são originários no... Vou até colocar em vermelho. Saco vitelino e macrófagos são originários no fígado fetal. O que vai acontecer com essa célulazinha? Elas vão dar origem às células da glia, vão dar origem aos macrófagos alveolares, também vão servir de base para os macrófagos cardíacos, esplenócitos, que são os macrófagos do baço, e também as células de Kupffer, Kupffer é com um P e dois Fs,
Kupfer e também células da lâmina própria. Beleza? Então, geralmente, esses aí são os macrófagos especializados. Tá? Tem os osteoclastos também ali, mas isso aqui já é suficiente. Beleza? Bom, temos que recordar que sempre teremos estes macrófagos, tá? E eles são fixos, macrófagos fixos. Beleza? Ao contrário do monócito, que ele é circulante e vai dar origem ali, após ele entrar no tecido, ao macrófago. Tá bom? Bom, ainda no sistema inato. O sistema inato é enorme, né? Composição do sistema inato. Deixa eu passar aqui, vou usar esse espaço aqui de baixo. Vou fazer outra cor para ficar destacado um pouco. Fazendo esse verde aqui. Ou melhor, num roxo. Células dendríticas. As células dendríticas nós podemos abreviar como CD. Tá? CD, ok? O que nós temos que saber? Que as células dendríticas, elas são a nossa principal apresentadora de antígenos ao linfócito T virgem. Então, nunca podemos esquecer isso. A célula dendrítica é a nossa principal apresentadora de antígeno para linfócitos T virgens. Beleza? E aí, o que acontece? Ele também apresenta uma certa divisão. E qual é essa divisão? Vou até colocar um hashtagzinho que eu sempre cobro isso, né? Qual é essa divisão? Primeiro grupo, células dendríticas clássicas. As células dendríticas clássicas, a sua função é a principal dela, que é o quê? Apresentar antígeno. Ok? É a função clássica dela, apresentar antígeno. Temos também a célula dendrítica plasmocitoide. Vamos atualizar o software agora, essa hora. Célula plasmocitoide, nós temos como função resposta contra vírus. Resposta imunológica contra vírus. Temos a célula dendrítica inflamatória, que vai ter como função, pelo amor de Deus, né? Não precisa ser nenhum gênio da imunologia, inflamação. E temos também as células dendríticas. Vou fazer um D mais bonito aqui, sabe? Células dendríticas de Langerhans. Que são nada mais nada menos que as células dendríticas especializadas da pele. Beleza? Então, essa é a divisão ali da célula dendrítica. Sempre lembrar que as células dendríticas, a sua função é capturar antígenos e apresentar, ok? E as células dendríticas, elas capturam o antígeno por meio da fagocitose. E como eles apresentam a mesma origem quase dos monócitos macrófagos, as células dendríticas têm capacidade
fagocítica, ok? Então, sempre lembrar ali essa situação, tá? Bom, vamos falar também aqui de outra célula muito importante, que é os mastócitos. Vamos lá? Deixa eu fazer outra cor para destacar. Vou fazer nessa cor aqui, que eu não sei o que cor é. Mastócitos. Bom, quando se trata dos mastócitos, o que nós temos que lembrar? Como que é o esquema do mastócito? O mastócito vai ser uma célula representada de forma circular, vai ter um núcleozinho ali com o material genético dele, né? Vou colocar só o material genético ali de boa. O material genético. E aí o mastócito, ele vai ser muito rico em vários grânulos. Tanto é que ele é um granulócito. Esses grânulos recebem o nome de histamina. O cara vai ser riquíssimo em histamina. E aí, onde que eu quero chegar com vocês? Existe um anticorpo que vai se ligar à membrana do mastócito e vai sensibilizar ele. Esse anticorpo se chama IgE, ok? IgE. O que acaba acontecendo? Quando um determinado antígeno, ou melhor, alérgeno, que é a substância a qual eu tenho alergia, quando uma determinada substância que eu tenho alergia acaba se ligando aqui, vou marcar uma setinha aqui, ó, alergia, esse mastócito explode e libera toda a sua histamina ali, ok? E lembrando que a alergia é um processo gradativo, ela só tende a aumentar ali no indivíduo, beleza? Bom, então vamos citar as características dos mastócitos. São células sentinelas. Ou seja, fixas. São células sentinelas, ou seja, fixas, ou pode também ser escrito como não circulante. Tá? Então, são as principais características ali do mastócito. É uma célula fixa, sentinela ou não circulante. Liberam um granulozinho chamado de histamina. A histamina, você sempre tem que lembrar que vai causar a vasodilatação. Opa! E está extremamente relacionada a condições alérgicas, alergias. Beleza? Então são essas as características principais do mastócito. Tá? Seguimos ainda nas células que compõem o sistema imunológico. Vou fazer aqui do lado do mastócito, o irmão dele. Vou contrastar em azul. Basófilos. Vou só pegar aqui, ó, vou colocar uma divisória, senão vai virar uma bagunça. Pronto. Basófilos. Basófilos são células aqui praticamente parecidas com os mastócitos. A diferença é que eles são circulantes. Eles vão estar presentes ali na circulação, beleza? Nós temos os basófilos em menor concentração, essa é a definição que nós temos em menor concentração.
e a sua função ali é indefinida, tá? Vamos colocar ali, ó, função indefinida. A gente não sabe muito bem para que serve essa célulazinha ali, beleza? Então, infelizmente, acaba sendo muito limitado o nosso conhecimento em referência aos basófilos, tá bom? Bom, seguindo, vou pegar outra cor aqui para destacar mais. Eosinófilos. Bom, você sabe tão bem quanto eu que os eosinófilos são células muito presentes em alergias, tá? E trabalham na defesa contra parasitas, tá? Sempre lembrar que trabalha contra parasitas, no caso vermes eumintos, que podemos chamar também aqui de vermes, né? Vermes. En español decimos gusanos, por exemplo, gusanos. E aí um detalhe que eu sempre falo para vocês, ó. Tem capacidade fagocítica. Sim, eosinófilos fazem fagocitose, porém não são muito eficazes nesse processo, tá? Tem que sempre recordar que sim, os eosinófilos são células que têm uma certa capacidade fagocítica, tá? Tem uma certa capacidade fagocítica, mas não são muito bons nisso, ok? Detalhe muito importante ali sobre essa célula, tá bom? Bom, ainda no sistema inato, a gente não saiu do inato, vai demorar um pouquinho para ser no sistema inato, né? O capítulo 4 é enorme. Linfócito TNK. Linfócito TNK. Qual é a função ali do linfócito TNK? A principal função é matar células. Que tipo? Bom, ele vai matar as infectadas, vai matar as alteradas, vai matar as tumorais. Então, sempre lembrar que quando se trata do linfócito TNK, nós temos essa relação dele, eliminar células alteradas. Porém, ó, vou anotar aqui num cantinho dele, ó. Vou escrever aqui em cima, puxar a seta, ó. Não faz fagocitose. Lembrar sempre que o linfócito TNK não realiza fagocitose. Poxa, professor, como que ele mata então os invasores? Ele mata liberando uma substância chamada perforina. Libera essa substânciazinha chamada perforina. E ele reconhece nas nossas células uma moléculazinha chamada de MHC. Ele conhece o MHC, complexo maior de histocompatibilidade molecular, ok? Essas são as células ali que geralmente compõem o sistema imunológico inato. Porém, não podemos esquecer também de uma célula bem interessante, que são as ILCs. ILC significa células
linfocíticas do inato. Ok? Células linfocíticas do inato. E aí alguns alunos perguntam assim: pô, professor, mas o que diferencia as ILCs dos linfócitos ali do sistema adaptativo? Para começar, as ILCs se diferenciam pela ausência de receptores de células T, tá? A ILC não apresenta TCRs, ok? Não tem receptores de células T, ok? E nós temos 3 ILCs. Vamos fazer aqui no cantinho para aproveitar o espaço. ILC 1, ILC 2, ILC 3. Bom, para começar, a ILC-U1, ela vai ter como função resposta contra vírus. A ILC-2 vai ter como função resposta em alergias. E por último, porém não menos importante, nós temos que recordar que a ILC-3 vai ter como mecanismo ali a imunidade de barreira. Tá? Imunidade de barreira. Beleza? Deixa eu ir no cantinho ali. Aí, imunidade de barreira. Vou abrir uma nova página. Ainda no sistema inato. No sistema inato é enorme, né? O sistema adaptativo é rapidinho. Vamos falar agora do sistema complemento. Bom, o sistema complemento, ele nada mais é do que proteínas plasmáticas. Proteínas plasmáticas que auxiliam ali na resposta imunológica. Podemos chamá-las também de proteínas C-reativas. Proteínas C-reativas. E lembrar sempre que o sistema complemento, ele guarda total correlação com um órgão chamado de fígado. Tá? O sistema complemento, ele guarda total relação ali com a capacidade do fígado de responder frente aos invasores. Tá? São proteínas que vão ajudar, ele vai complementar a resposta imunológica. Beleza? Bom, o que nós temos que destacar do sistema complemento? Ele apresenta uma estrutura de vias. Tá? Nós temos a via clássica, temos a via alternativa e temos a via das lectinas. Via clássica, via alternativa e via das lectinas. Ok? Bom, na via clássica você vai notar que ela é dependente de anticorpos. Totalmente dependente de anticorpos, beleza? Na via alternativa, você vai colocar que ela é independente. E na via das lectinas, você vai destacar que ela depende de um açúcar chamado de manosa. Ok? O que diferencia, na verdade, o sistema complemento é só o seu início. Porque daqui para frente é praticamente a mesma coisa. Bom, então vamos lá. A primeira reação do sistema complemento
é liberar uma proteína chamada C3. E essa proteína C3, ela vai ser quebrada em duas partes. C3A, que vai ser uma parte menor, e C3B, que vai ser um fragmento maior. Tá? A proteína C3A está relacionada a uma inflamação aguda. O início de uma inflamação. A proteína C3B vai estar correlacionada ali a uma reação que nós vamos chamar de opsonização. Ok? Proteína C3A, inflamação aguda. Proteína C3B, opsonização. A opsonização é o temperar que a gente fala, né? É aquele processo por onde... Vamos desenhar aqui rapidinho? Vamos fazer um esqueminha aqui, para dar um zoom para cá bem pequenininho. É por onde... Opa, ficou feio. Aí. É por onde a nossa bactéria ela vai ser atacada por várias proteínas ali, que podemos chamar de opsoninas, tá? Essas proteínas atacam ali para poder facilitar a fagocitose, ok? Então sim, podemos puxar uma seta aqui. A opsonização ela vai induzir a uma fagocitose, beleza? Essa é a primeira reação. E sempre lembrar que inflamação serve para o recrutamento. Recrutamento de quê? De células de defesa, ora. Tá? Então, sempre levar em consideração essa possibilidade. Ok? Bom, você sabe também quanto eu que o processo infeccioso é uma coisa muito forte. É uma invasão massiva de micro-organismos. E aí, muitas vezes, a proteína C3 não dá conta de opsonizar todo mundo para poderem ser fagocitados. E aí que entra outra proteína chamada de C5, onde vai se quebrar também em C5A e C5B. A C5A, você sabe tão bem quanto eu, que vai levar a mais inflamação. Enquanto que a C5B vai induzir a formação do complexo de ataque à membrana. Complexo de ataque à membrana. Beleza? Então, sempre levar em consideração que quando o sistema complemento ele é muito estressado, né, ele aumenta drasticamente a produção da proteína C reativa, que podemos chamar também de PCR. Tá? Proteína C reativa. E aí, durante a liberação da C3, nós vamos ter um recrutamento massivo de células de defesa. E após isso, vamos ter a liberação da C5, que vai induzir a formação do complexo de ataque à membrana. Mas o que é esse complexo de ataque à membrana? É uma estrutura, é um poro que se forma na membrana das bactérias. E aí, a bactéria acaba morrendo por uma reação de desequilíbrio osmótico. Belezinha? Olha só, falamos ali do sistema inato. Tá? Deu aí 1, 2, 3 folhinhas praticamente. Tá? Dá para resumir, né? Porque aqui eu comecei muito embaixo. Dá para dizer até que o sistema inato deu só 2 folhinhas pra gente. Deixa eu puxar esse negócio para cima, e aí vai ficar melhor pra gente.
Vou pegar isso aqui também, né? Tá. Deixa eu só pegar tudo aqui, gente, senão vai ficar um espaço vazio ali que poderia ser melhor aproveitado. Aí, pronto. Depois eu vou arrumando isso aí para vocês, tá? Não vai passar muito tempo também. Bom, dando sequência agora ali ao nosso estudo. Já falamos de praticamente toda a composição ali do sistema inato. Vamos falar rapidinho da composição do sistema adaptativo? Vamos lá, rapidinho, só para a gente entender alguns detalhes ali, beleza? Vamos lá, vou descer aqui então. Vou puxar um destaque aqui. Sistema adaptativo. Bom, como que é a composição do sistema adaptativo? Ele é composto por linfócitos. Beleza? Linfócito. E aí, você sabe também quanto eu. Linfócito T e linfócito B. Linfócito T, você sabe que ele se divide em T, CD4, que vai ter como função guiar a resposta imune, e TCD8, que vai ter como função matar células alteradas. Bom, quando se trata do linfócito TCD4, inicialmente eu vou ficar só nessa definição, tá? Mas aí futuramente a gente vai começar a ver a divisão do linfócito TCD4, como ele faz para guiar. Ele faz isso se subdividindo, né? Em linfócito TH1, linfócito TH2, linfócito TH17, linfócito T folicular humano, linfócito T regulador, tá? Então, tem uns detalhezinhos ali, ok? Temos também outros linfócitos que a gente menciona, assim, menção honrosa, linfócito TH9 e linfócito TH22, tá? Esses dois últimos, não vou dizer que eles não são importantes para o sistema imunológico, mas eles não são estudados de forma profunda ali durante o ensino da imunologia, tá? Mas isso aí não vai cair, só estou colocando para vocês já, para vocês irem adaptando, né? Aproveitando ali o tempo, né? Linfócito TCD8 também pode receber o nome de citotóxico. Ou citolítico. Ou ainda CTL, tá? É a mesma coisa ali para definição de uma única célula. Beleza? Bom, e aí agora a gente precisa falar rapidinho do linfócito B. O linfócito B, sim, eu ensinei alguns detalhes para vocês. Então vamos ver esses detalhes agora? O linfócito B, ele é produzido na medula. Se origina na medula, pelo amor de Deus. E aí você tem que lembrar que a sua função vai ser sempre produzir anticorpos, tá? Produzir anticorpos, que além de produzir anticorpos, eles servem como APCs, células apresentadoras de antígenos. Então, olha que interessante a ação dessa célulazinha, beleza? Bom, ainda no linfócito B, como que ocorre a sua linha de sucessão, ou sua linha de evolução? Vou puxar uma setinha aqui. Como eu já falei para vocês, ele se origina na medula,
que vai derivar em um linfócito B virgem, que vai gerar duas variantes após reconhecer o antígeno. São elas plasmoblasto e linfócito B de memória. Ok? São as derivações ali, plasmoblasto e linfócito B de memória. Beleza? Sempre lembrar que o plasmoblasto ele se divide em vida curta e vida longa. Vamos colocar aqui nesse cantinho para ele? Vida curta, geralmente presente nas mucosas, e vida longa, geralmente presente na medula. E para quem não recorda, o plasmoblasto ele secreta anticorpos. Vamos colocar aqui, secreta anticorpo, enquanto que o linfócito B de memória retém os anticorpos. Ele vai reter por conta que vai que eu preciso um dia desse anticorpo, tá? É como se fosse um backup ali, ou de salvar ali esse anticorpo, beleza? É uma das características ali dessa nossa célula, tá bom? Bom, até aqui nós já temos um conteúdo muito interessante para a galera tirar uma nota bacana, tá? Mas ainda tem alguns detalhes que a gente precisa ver aqui. Então, vamos lá, vamos continuar? Eu sei que você já está cansado, mas vamos lá. Aqui, vou pegar aqui, ó, e vou montar uma tabelinha. Deixa eu fazer na cor roxa. Aqui. 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 E aqui. Vamos lá, deixa eu explicar esse rolê aqui. Ficou meio torto esse baixo. Vamos endireitar. Aí. Para não deixar o toque de ninguém encabulado. Bom, o que nós temos que saber? Nós temos tipos de imunidade. Temos a imunidade ativa e temos a imunidade passiva. E tanto a imunidade ativa como a passiva, elas se dividem em sua forma natural e em sua forma artificial. Bom, a imunidade ativa natural, ficar doente. A imunidade ativa artificial, vacinas. A imunidade passiva natural, leite materno. A imunidade passiva artificial, soro terapia. Professor, me explica aí qual que é a diferença entre imunidade ativa e passiva. Bom, na imunidade ativa, você vai produzir os anticorpos. A imunidade passiva, você vai receber anticorpos. Então são uns detalhezinhos ali entre a imunidade ativa e a imunidade passiva, tá?
Outro detalhe importante também, a imunidade ativa, ela vai ser permanente. Como os anticorpos você produziu, eles ficam contigo. A imunidade passiva vai ser temporária. Os anticorpos ali, eles vão embora depois de pelo menos tempo, temporário, tá? Então, um detalhezinho muito importante sobre imunidade ativa e imunidade passiva, beleza? Bom, vamos falar agora então dos receptores, tá? Lembra? Receptores tipo TOU, ou, como eu gosto de falar, TLR, Toll-like receptor, beleza? Bom, primeiramente, nós temos que lembrar que o receptor tipo TOU, o 1, são 9, tá? Então, vou colocar aqui, ó, são 9 no total. 9. Temos que lembrar que o receptor tipo TOU, TLR, o 1, TLR 2 e TLR 6 vão ter uma coisa em comum, tá? O TLR1, ele reconhece lipopeptídeos. De bactérias. O TLR2 reconhece peptídeo glicano, que você sabe muito bem que tem bactérias gram-positivas. O TLR tipo 6 reconhece, né? Vou colocar também no nome, mureína. Reconhece o lipopeptídeo glicano. E esses 3 receptores aqui, ó, eles são para bactérias gram-positivas, tá? Depois temos o receptor tipo TOU, TLR4, que vai reconhecer LPS, que é de bactérias gram-negativas, tá? Aqui tem um pequeno errozinho ali, não é um erro assim, mas um detalhe, tá? Que geralmente na microscopia óptica, as bactérias gram-positivas, né, elas ficam mais azuladas, e as bactérias gram-negativas, elas que ficam mais roxas ou avermelhadas. Então, deixa eu só corrigir isso para não ficar uma coisa esquisita, né? Então, vamos lá, rapidinho aqui, vamos deixar tudo roxinho para ele. Pronto, agora sim fica bem melhor, né? Ainda no receptor tipo TOU, só para aproveitar a folha, né? Vou puxar aqui no canto. Puxar aqui no cantinho. O TLR5. O TLR5, pô, ele reconhece flagelos. Gente, esses receptores são o que nós chamamos de receptores externos, tá? Todos esses daqui que eu mencionei aqui, eles estão na matriz extracelular, beleza? Mas também temos que falar dos receptores que se encontram na matriz intracelular. Então, vou colocar aqui, ó, externos. Vou puxar uma nova página. Os receptores internos. Vou tentar fazer outra cor aqui. Fazendo esse rosa.
Os internos nós temos aqui o receptor TLR3, TLR7 e TLR8. Opa, ficou muito longe. TLR8. O 3, o 7 e o 8, eles são para vírus. E depois temos também mais um aqui que se destaca, que é o TLR9. O receptor tipo TOL9, ou Toll-like Receptor 9, ele serve para bactérias, fungos e vírus, desde que eles se encontrem na matriz intracelular, tá? Então aqui, ó, é tudo para intracelular, beleza? Tanto o TLR aqui, eu vou colocar, destacar, né, que esses aqui são os internos, que podemos também chamar internos ou endossômicos, tá? Internos ou endossômicos, beleza? Bom, estamos quase acabando já para a galera ali que foi até o capítulo 4, tá? Para a galera que foi até o capítulo 4, é praticamente isso aqui que vai ser cobrado ali. Tem mais um detalhezinho, que é da circulação e seleção de anticorpos, tá? Então, é seleção de células de defesa, beleza? Então, vamos lá então para finalizar para a galera que foi até o capítulo 4. Para a galera que foi até o capítulo 6, nós vamos ter mais alguns pequenos detalhes, tá? Uns pequenos detalhezinhos ali, porém nada assim de outro mundo, fique tranquilo. Bom, vamos lá então. Temos algumas moléculas que eu pedi para vocês anotarem. TNF, interleucina 1 e interleucina 6. Certo? TNF é o principal, é o alfa, né? Tem vários, mas o que a gente estuda aqui agora vai ser o alfa. O TNF, a interleucina 1 e a interleucina 6, você vai colocar como citocinas ou sinais inflamatórios. E você sabe tão bem quanto eu que a inflamação nada mais é que um mecanismo para recrutamento de células de defesa. Beleza? E aí também temos um detalhezinho que temos que estudar. Vou até puxar aqui uma linha para ficar destacadinho. Virou uma raiz quadrada, né? Deixa eu fazer certo aqui. Aí, pronto. Nós temos também um detalhezinho aqui que são as seletinas. As seletinas, nós temos ali elas. A E-selectina, que é expresso principalmente por células endoteliais. Temos a P-selectina, que é expresso por plaquetas. E por último temos a L-selectina, que é expresso por leucócitos. O que é só um mero detalhe ali que a gente tem que acabar lembrando, tá? De puxar ali para cima para ficar de boa. Então, é só isso ali que são os detalhes. E você sabe também quanto eu que a E-seletina, P-seletina e L-seletina servem para o recrutamento, né? Recrutamento
induz a uma diapedese. Tá? Recrutamento, sala de defesa, que vai resultar ali em uma diapedese. Mais um detalhezinho ali para quem vai até o capítulo 4, que é a recirculação, fazendo outra coisa, recirculação linfocítica. Tá? A recirculação linfocítica nada mais é que a procura de um antígeno procura de um antígeno, ou melhor, a procura por um antígeno, a procura por um antígeno. E ela é feita por linfócitos virgens. Estamos acabando já, gente. Força na peruca aí. Eu sei que já deu mais de 1 hora de vídeo, mas já estamos acabando. Linfócitos virgens, ali, tanto o linfócito T como o B, ok? E aí, a definição disso é nada mais nada menos que a migração para uma zona com mais antígenos. Beleza? Belezinha? Tranquilo? Bom, essa é a parte ali que vai ser para quem foi comigo até o capítulo 4. Tá? Agora, quem continuou, foi até o capítulo 5 e 6, vai ver mais alguns detalhes, tá? Então, pausa o vídeo lá, vai tomar uma aguinha rapidinho que eu já vou te explicar. Bom, vamos falar agora dos anticorpos, então vamos destacar a função dos anticorpos, lembrando que isso é para a galerinha aí que foi até o capítulo 5 e 6. Mas aqui é tranquilo, tá, gente? É coisa rápida mesmo, é bem simples, beleza? Então vamos lá, o primeiro anticorpo que nós vamos destacar é a nossa querida IgA, tá? IgA. Você tem que se lembrar que a IgA é o anticorpo mais abundante do meu organismo. Então, quando se trata ali da divisão de produção de moléculas, ou melhor, proteínas, né? Tem que sempre lembrar que os anticorpos são proteínas. Quando se trata da produção de anticorpos, o anticorpo que a gente mais produz é a IgA, beleza? Então ele é o anticorpo mais abundante do meu organismo ali para defender principalmente as mucosas. Protege as minhas mucosas, ok? Bom, e aí nós temos que recordar que a IgA ela apresenta uma divisão, onde nós temos a IgA1 e IgA2. Ela tem essa subdivisão aí, ok? A IgA1 é o anticorpo que nós vamos encontrar na minha mucosa respiratória e gastrointestinal. A IgA2, no caso, é o anticorpo que vai ser encontrado na mucosa gênito-urinária e respiratória também. Mas sempre destacar que a IgA1
é o anticorpo mais abundante, tá? Na subdivisão ali, nós sempre vamos destacar a concentração maior de IgA1, beleza? Bom, ainda nos anticorpos, vou fazer de outra cor, nós temos a nossa querida IgM, ou imunoglobulina M, ou imunoglobulina Mi, ali. A imunoglobulina M é o anticorpo de contato primário, ok? Anticorpo de contato primário. Quando eu entro a primeira vez em contato com algum micro-organismo, o anticorpo que vai ser produzido é a GM, beleza? Por quê? Do mesmo jeito que nós temos o primário, temos também o secundário. E o secundário merece um destaque bem interessante, que é a nossa querida IgG, que é o anticorpo de contato secundário. Só que temos um pequeno detalhe. A IgG, ela apresenta uma divisão, certo? Que divisão é essa? Ela apresenta a divisão de IgG1 IgG2, IgG3, IgG4. Ela tem essa divisãozinha que talvez a gente encontre um pouquinho de dificuldade. Mas vamos lá, vamos facilitar o rolê? IgG1, ele corresponde ali, pelo menos em concentração, na concentração de 65. Não vou cobrar esse número, né? Mas vamos lá, deixa eu deixar mais fino a pontinha aqui. 65 a 75%, ok? E a IgG1, ela é o anticorpo especializado para bactérias com cápsula toxinas e também, vou puxar aqui uma setinha, ativa o complemento. Temos a IgG2. O que a IgG2 vai fazer? Ele vai ser o anticorpo que vai corresponder ali de 20 a 25% na concentração das IgGs. Bom, a IgG2 ela é especializada para bactérias, vou fazer aqui embaixo, ó, bactérias, no caso aqui, ó, deixa eu só deixar bem destacado, na IgG1, bactérias com cápsula e também toxinas. A IgG2 para bactérias sem cápsula, vírus e também, em algumas situações, a IgG2 ela vai me proteger para fungos. Ok? Sempre lembrar que a IgG2 nós temos em menor concentração ali, comparado com a IgG1. A IgG3, a concentração é menor ainda, tá? Aqui a IgG3, ok? Nós temos ali uma concentração aproximada de 5%, isso aí varia de pessoa a pessoa, obviamente, 5% a 8%. E a IgG3, ela vai ser responsável por trazer resposta contra algumas toxinas e vírus. Bom, a IgG4, você sabe também quanto eu que ela é o mais interessante, porque ela é uma da aula eu atualizo isso aqui. Imunomoduladora. Tá? Ela tem essa capacidade ali
de ser uma substância imunomoduladora de outro anticorpo, IgE. A IgG4 ela tem um certo mecanismo ali de bloquear a IgE e controlar, por exemplo, reações alérgicas muito exageradas, tá? Então ela controla, vamos colocar aqui bem detalhado, né? Controla IgE. Beleza? Pode acabar servindo ali para essa finalidade. Se eu pudesse, eu colocaria um hashtagzinho aqui, ó. Isso aí cai em muita prova recuperatória, tá bom? Então sempre lembrar desse detalhezinho ali, beleza? Bom, já aproveitando então a deixa, vamos falar de IgE, por que não? Vamos lá, IgE, deixa eu puxar aqui já embaixo, vamos fazer uma cor diferente, fazendo esse verde aqui que eu achei bonito. IgE. A IgE já vai ser um anticorpo para, ela não tem subvariações, né? Alergias e parasitas. Tá? Alergias e parasitas. Beleza? E por último, deixa eu puxar em outra cor, fazendo esse marronzinho aqui. IgD? A IgD, bom, é aquela coisa, né? É um mistério, tá? Não sabemos muito bem para que serve a IgD, beleza? Bom, dando sequência aí ao nosso estudo, temos agora que destacar uma situação especial chamada de complexo imunológico. Bom, isso aqui é o penúltimo item, tá? Penúltimo item aí para nossa P2, para nossa P1, desculpa. Complexo imunológico nada mais é que uma mistura de antígenos com anticorpos que formou uma molécula insolúvel. E aí você já sabe, hashtag fica a dica, prejuízo. Então, a representação do anticorpo é isso aqui, ó, geralmente, se for assim, uma IgG, alguma coisa assim, tá? Isso aqui é o anticorpo. Se for IgA, pode ser representado dessa maneira aqui. 3 bracinhos. Se for uma IgM, né, ela tem mais bracinhos, né, pode ser representada dessa maneira. Tá? E se for uma IgG, dessa maneira aqui, pequenininha mesmo, beleza? Bom, o que é o complexo imune? É uma mistura de antígenos com anticorpos. Então imagine só que essa figura geométrica aqui seja um antígeno, tá? E aí, o que vai acontecer? Os anticorpos se ligam nele, mas não conseguem quebrar esse antígeno ou induzir uma resposta imune. Ao invés disso, eles se ligam ali ao antígeno e o anticorpo se liga ao antígeno e acaba se ligando depois a outra substância também, tá? Formando uma molécula muito maior. Então deixa eu fazer num esquema menorzinho, né? Ficou meio desleixado isso daqui. Deixa eu voltar aí. Então imagine só aqui que essa figurazinha seja um antígenozinho, ok? Aí o anticorpo se liga aqui, outro se liga aqui, outro se liga aqui, outro se liga aqui, e aí depois eles fazem outra ligação
com outro antígeno aqui. Tá? Acaba se ligando ali, e aí novamente anticorpos vem se ligando aqui, anticorpos vem se ligando aqui, e vai aumentando. Opa, acabei esquecendo de tirar essa configuração. Vai se ligando aqui, vai se ligando aqui. Tá? Então vai formando uma molécula grande, uma molécula insolúvel. Antes era uma molécula pequena, certo? Que sairia na urina de boa, seria quebrada. Agora não. Agora é uma molécula grande e insolúvel que causa lesão renal, lesão endotelial e também resposta autoimune. Ok? Então, uma situaçãozinha ali, tá? Bom, vamos agora para o nosso último item. A gente poder finalizar e tirar uma nota bacana ali na nossa prova. Vamos falar do MHC. Deixa eu destacar ele aqui. Opa, que letra bizarra. MHC. É bem fácil, tá? Eu só quero a definição, não quero muito detalhe. Nós temos o MHC classe 1 e temos o MHC classe 2. O MHC classe 1 é o crachazinho, né, das nossas células, é expresso por todas as células com núcleo. O MHC classe 2 é expresso pelas APCs. Para quem não lembra quem são as APCs, vamos lá? Célula dendrítica, linfócito B e macrófago, ok? Agora, o que você não pode esquecer, em hipótese alguma, é que macrófago, célula dendrítica, certo? E linfócito B também tem núcleo. Então, automaticamente aqui, ó, vamos fazer um esqueminha. Imagine que esse círculo aqui que eu desenhei seja o meu macrófago. Ele vai ter em sua estrutura o MHC classe 1 e vai ter em sua estrutura também o MHC classe 2. Tá? E aí nós temos que lembrar um detalhe. O MHC classe 1 ele interage com o linfócito T CD8 e com o NK. Tá? E o MHC classe 2 ele interage com linfócito T CD4. Beleza? Então, é isso. Deu um resumo o quê? De 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Cara, legal. 5 paginazinhas aí para te ajudar nos seus estudos, tá? Cara, vai dar para tirar uma nota legal. A prova ela tá curta, tá bacana, ok? Então a gente vai conseguir ali ter um resultado satisfatório, tá? Tanto para vocês, que são meus alunos, como para mim, que sou o professor de vocês, beleza? Então eu agradeço aí a vocês que assistiram a aula, tá? Qualquer dúvida, qualquer problema ali, só mandar mensagem para os seus delegados, que eles me encaminham a mensagem, e aí assim que eu ver ela, eu já vou responder, tá bom? Então um grande abraço para todos vocês. Esse resumo vai estar disponibilizado para vocês também, tá? Então um grande abraço, cuidem-se, bons estudos e vamos tirar uma nota legal, beleza? De 15 para cima, tá? Vamos gabaritar esse negócio. Valeu!